Seus fundos bibliográficos reúnem obras sobre as culturas e literaturas da Espanha e Hispanoamérica, contém mais de 1.300.000 documentos em diferentes suportes. Aqui vem o destaque para a política de desenvolvimento de coleções da REBIC, cujos objetivos são oferecer uma visão representativa, atual e equilibrada das culturas hispanas, refletir as necessidades dos usuários dos distintos países, tendo em conta os objetivos institucionais, informar sobre os procedimentos, seleção, aquisição, avaliação e descarte, e oferecer um marco geral para que cada biblioteca defina a sua própria política de seleção na rede. Espera aí, deixa eu só voltar. Tá. Isso. A Biblioteca José Garcia Nieto foi aberta ao público em 2004, foi inaugurada como José Garcia Nieto em 15 de fevereiro de 2006, está concebida como um centro de informação especializado nas línguas, literaturas e culturas da Espanha e Hispanoamérica. Dispõe de um acervo documental de mais de 19.000 documentos. Dentro da política da REBIC, a gente tem as coleções especiais, que também estabelece o desenvolvimento de dentro dessas coleções especiais estão as seções especializadas como literatura chicana, pela Biblioteca do Instituto Cervantes de Chicago, o exílio espanhol da Biblioteca de Toulouse. Temos também uma biblioteca, um autor, ou seja, as bibliotecas da REBIC costumam levar o nome dos autores agraciados com o Prêmio Cervantes, por isso que a do Rio de Janeiro leva o nome do poeta José Garcia Nieto. Cada biblioteca reúne nessa coleção as obras de e sobre o autor que dá nome à sua biblioteca. E aí, a coleção local. Essa coleção local ela está presente em cada biblioteca da rede e segue os seguintes parâmetros: traduções de obras espanholas e hispano-americanas ao idioma do país anfitrião, obras sobre a Espanha e Hispanoamérica publicadas no país anfitrião, obras sobre o país anfitrião publicadas por autores hispanos e obras sobre as relações entre Espanha e Hispanoamérica e o país anfitrião, desde a perspectiva histórica, comercial, cultural. Bom, vamos entrar aqui já na nossa coleção local da nossa biblioteca. E a gente vai, nas sessões que a gente selecionou aqui, mostrar um pouco do conteúdo histórico local que tem a ver com Brasil e Espanha, Brasil, Hispanoamérica, e a importância de manter esses documentos. Para muitos pode ser que esses documentos não sejam significativos, mas quando você reúne desde uma perspectiva específica de uma política de desenvolvimento de coleção, vocês vão ver que o enriquecimento que se dá à seção e o valor que a biblioteca ganha com esse acervo. Por exemplo, aqui nós temos a divisão de História, onde nós temos obras como Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, as relações luso-espanholas no Brasil durante os séculos XVI a XVIII, o Tratado dos Limites de 1750 e suas consequências, cartografia manuscrita do Brasil nas coleções espanholas, o Brasil e as origens da União Latina. Então, esses livros apontam para as relações históricas entre Brasil e Espanha, né? Imigração. Aqui essa seção volta-se tanto para a imigração de espanhóis e hispano-americanos para o Brasil, como de brasileiros para a Espanha e Hispanoamérica. Os principais estudos aqui são da comunidade galega, que foi o maior fluxo migratório da Espanha. Então nós temos Memória e Imigração Espanhola em Niterói, Os Espanhóis no Brasil. Essa obra de Cláudio Aguiar é uma obra já rara, uma das primeiras a serem escritas, A Inexistência de Terra Firme, a Imigração Galega em São Paulo, e publicações
dos clubes espanhóis aqui no Brasil. Sociedade Espanhola de Beneficência, 146 anos de história, e 100 anos de história do Grêmio Espanhol. Do ponto de vista de literatura, poucas pessoas sabem, mas aqui no Rio de Janeiro... Não, vou pedir só um pouquinho. A gente teve um escritor espanhol muito importante que foi diplomata aqui no Rio de Janeiro no final do século XIX e foi o primeiro autor europeu a falar e a utilizar o termo literatura brasileira na Europa. E também a escrever sobre a poesia do Brasil em 1855, certo? Biografias, temos aqui Carlota Joaquina, né? José de Anchieta, Oscarito, que era malaguense, para quem não sabe, ele era espanhol. Rosa Chacel é uma grande escritora espanhola que morou aqui em Copacabana durante 30 anos, exilada. Sua obra ainda não foi traduzida ao português. E o marido dela é o pintor Timóteo Pérez Rubio, se não me engano, no Museu Nacional de Belas Artes tem uma obra dele. E ele foi quem salvou, durante a Guerra Civil Espanhola, os quadros do Museu do Prado. Foi ele quem pegou tudo, retirou do museu e escondeu para que as obras não fossem destruídas pela Guerra Civil. Então, quer dizer, temos aqui o Rio de Janeiro, tem também a ver com essas personalidades vinculadas à história, né, da arte. Sem falar nos muitos arquitetos espanhóis, cujos edifícios estão aí no centro da cidade. Em termos de artes, tem aqui uma obra raríssima, que é Pintores Espanhóis no Brasil, publicada em 1996, esse livro do José Roberto Teixeira Leite. Nós temos traduções ao português, como esses, como se diz, esses desenhos do Caco. Traduções ao castelhano, como Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, Clarice Lispector, Machado de Assis, essa de Queiroz. E aqui, que eu não poderia deixar de falar, é daquelas famosas doações que chegam na porta das nossas bibliotecas e que nós não sabemos o que fazer e que a gente não sabe o que fazer porque nós não queremos jogar no lixo. E esse aqui foi um pedido do consulado da Espanha, que comunicou que havia uma biblioteca em espanhol que ia ser jogada, né, descartada, e pediram para a gente aceitar essa doação. É da família Soroa, e todos esses dados que eu coloco aqui foram mais de 10 anos catalogando essa coleção, são quase 900 livros, e fomos encontrando obras raras de 1850 a 1830, primeiras edições, ex-libris, encadernações especiais, obras que não estão nem na Biblioteca Nacional na Espanha, em Madrid. Por quê? Porque essa família, o Luiz de Soroa e Garcia Goyena, ele foi diplomata e trabalhou muitos anos na Embaixada do Brasil em Madrid. Essa biblioteca passou por 4 gerações, ou seja, saiu da Espanha, foi para Cuba, de Cuba veio para o Brasil, do Brasil voltou para a Espanha e da Espanha voltou ao Brasil. Isso pelas dedicatórias e informações na página de rosto de muitos exemplares, né? É uma biblioteca pessoal ou seja, tivemos aqui a colaboração de uma voluntária da Biblioteca Nacional da Espanha, que passou aqui 2 anos, e ela se dedicou catalogando esta coleção. E aí nós descobrimos muitas obras raras que eu desconhecia o valor, né? Então, quando a gente receber alguma doação dessas, eu recomendo olhar com muito carinho e atenção, porque a gente pode estar com uma obra rara importante diante de nós. Então, conclusões. A riqueza do patrimônio cultural bibliográfico da Iberoamérica é pouco conhecido e difundido. As coleções locais da rede de bibliotecas do Instituto Cervantes contribuem na formação e enriquecimento do patrimônio bibliográfico e documental das relações hispânicas com o mundo.
E a política de desenvolvimento de coleções de coleção local da REBIC coincide com o objetivo 11 da Agenda 2030. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Eu chamo agora Clara Freire, que vai falar sobre informação em arte, conceitualizações e um olhar sobre a Agenda 2030. Oi, gente, meu nome é Clara. Esse é um trabalho meu com a Luana Salles, que não pôde estar aqui presente, mas eu vou apresentá-lo. Eu decidi começar com uma imagem bastante poluída de arte, porque foi assim que eu me senti quando eu comecei a pesquisar o que era informação em arte. Não a definição em si de informação em arte, porque uma das definições demonstrou que era muito clara, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai ver as definições que estão dentro das definições? E vamos lá. A informação em arte ela nasceu nos anos 70 e começou a ser estudada mais a fundo nos anos 80. Quando a gente começou a pesquisar, o que eu percebi? Que, pelo menos, eu não encontrei algum trabalho que falasse profundamente sobre as definições de informação em arte. E, assim, todo mundo tem um problema com alguma coisa na vida quando está estudando no mestrado, né? O meu problema é com definições. Eu tenho um problema sério com definições. Então, eu precisava pesquisar sobre essa definição. Garanto que não vai ser a primeira nem a última que a gente vai pesquisar, mas, enfim. Isso me traz uma inquietação muito grande. A ideia era tentar decompor o conceito de informação em arte, porque informação em arte junta informação e arte. E, assim, são duas coisas extremamente complexas. Imagina o desespero. Mas, no fim das contas, vamos lá. A gente pensou em decompor esse conceito e relacioná-lo também com a informação em arte em relação à Agenda 2030. Aliás, 2030, né? Alguém falou que tinha que ser 2030, então 2030, gente. Porque falaram que era mais bonito 2030, que era para eu dar uma piscada, mas não. 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 Enfim, 2030, né? Então tá bom. Mas vamos lá. 2030 é mais bonito? Então tá bom. 2030. Então tá bom. Mas é porque não tem ponto, realmente, né? A gente não. 2030, vamos embora. A metodologia. É 2030 do ano, né? Então é 2030. Então vamos embora. As bases que eu pesquisei foram essas, que são bases especializadas em ciência da informação, né? Não achei nada que falasse assim, vamos falar sobre o conceito de informação em arte. Tentei vários termos. Achei poucos trabalhos que falavam sobre informação em arte, que definiam informação em arte. E, quando isso acontecia, tinha uma concentração de trabalhos falando sobre as definições da Lena Vânia e da Diana Lima, que era só elas duas. E aí eu fiquei refletindo, né, com a minha reflexão reflexiva, aquela coisa, meu Deus. Então, vamos lá, né? Vamos tentar tirar alguma coisa disso. Essa é a primeira definição que supostamente surge na literatura da área de ciência da informação, de informação em arte, foi da Lena Vânia Pinheiro, no ano 2000. Não vou ler ela agora, isso é outra história, daqui a pouco a gente vê. E daí ela complementa com Lima, em um outro artigo que ela publica em 2008. Então, basicamente, é dominado por elas duas. As citações são focadas nelas duas. E
No ano de 1999, uma pessoa que eu achei, né, um autor que eu achei que foi citado foi Almeida, e ela não propõe uma definição de arte, embora tenha todas as características propostas por Lena Vânia e Diana Lima. Ela não fica mais à frente, ela não é citada mais na frente, eu não li as outras por conta delas serem citadas, então eu vou ler a visão da Almeida, que diz assim: a informação e o conhecimento na área de arte repousam sobre três fundamentos básicos, a própria arte, as obras, os objetos, manifestações artísticas, a documentação da arte, a documentação sobre a arte. Exatamente a informação sobre a arte é o que a Diana Lima vem a adicionar na definição da Lena Vânia Pinheiro. A documentação da arte pode ser definida como sendo toda a atividade desenvolvida para registrar e descrever a obra de arte, bem como os produtos decorrentes dessa atividade, catálogos, listagens, bases de dados. A documentação sobre arte inclui qualquer tipo de registro que tenha a arte e o artista como assunto, produzido sob os mais diversos suportes. Assim, a análise da questão da informação na área de arte deve, obrigatoriamente, passar pela definição de documento, deixando claras suas finalidades e sua relação com a obra de arte. Depois de ler isso, eu estava mais desesperada ainda, porque, no caso, ele ainda fala da definição de documento. E aí eu decidi não tocar nessa ferida. Deixei para lá. Eu falei, não, vamos deixar para lá. Para pensar essas definições, a gente tentou decompor utilizando a teoria do conceito de Dalberg. E chegamos à conclusão que teríamos que decompor olhando para a informação separadamente e arte separadamente. O que trouxe ainda mais inquietação, por quê? Porque arte é difícil de conceituar, de definir, e informação também. Olha que coisa linda. Agora, imagina a informação em arte. Oh, meu Deus. Vamos para a informação, então. Para quem é da área de ciência da informação, sabe que o objeto de pesquisa da ciência da informação é a informação. E um dos autores assim que eu amo de paixão é o Buckland, porque o que acontece? Ele começa o texto dele, o texto mais famoso dele, dizendo assim: é engraçado que informação tem a ver com reduzir o estado de ignorância e incerteza do indivíduo, como quando o próprio conceito de informação é muito confuso, né? Então, isso é a realidade da informação. Em 2007, um autor que tenta abarcar todas as definições que estão soltas por aí é o Zins. E, assim, o que a gente sabe é que informação é estudada em várias áreas e tem várias definições e vários aspectos que podem ser considerados na informação, enfim. Aí a origem da palavra de informação, o ato de moldar a mente, ato de comunicar conhecimento, dar forma a algo, levando em consideração o contexto tangível e intangível do conceito. Aí é uma definição de Capurro e Hioland, que eles tratam essas duas, quando eles começam a falar do conceito de informação, eles tratam da questão tangível e da questão intangível desse termo. Nesse dicionário, que é bem conhecido de quem é da área, tem um monte de definições. Claro, é um dicionário da área de biblioteconomia e ciência da informação, então é bem complicado. Mas o que resume é que é o registro de um conhecimento, seria a informação. Pelo menos é a primeira que aparece assim. Tem também uma definição de Barreto, que vem a calhar de corroborar com o Buckland, quando fala que é um modificador da consciência do homem e de seu grupo. E aí chega no Buckland, que ele fala que assim, a informação ela pode ser vista sob três aspectos. A informação como processo, que é o ato de informar, comunicar uma novidade, algo novo, e o indivíduo fica informado. E aí a informação como conhecimento seria o que é transmitido nesse processo. E aí a informação como coisa, que é o que a gente trabalha na biblioteca, né? Que é o suporte, que é a parte física. Então, para mim,
Se eu pudesse resumir a minha vida de cientista da informação, seria isso aí. Eu concordo com ele. Que bom, né? Que o cara está consolidado. Eu não sou ninguém. Mas vamos lá. Opa! Aí, gente. Ele está nervoso, está nervoso, está nervoso. Aí vem para arte. Aí chega, meu Deus, Jesus. Aí começou, né? Vamos procurar arte. O que é arte? Aí todo mundo que começa um livro todo autor, todo mundo é ótimo. Todo autor que começa um livro de história da arte, por exemplo, começa assim: arte é um negócio muito difícil de definir. Aí eu, tá me ajudando já. Aí, a arte traz uma inquietação no sentido de conceituações e definições. Eu falei, nossa. Aí eu fui ficando pior. Mas, enfim. Tem diversas definições assim, como a informação quando a gente vai pesquisar a definição e conceito. Jesus. Deixa eu ver aqui. Já não sei nem mais. Eu estava aqui, né? No dicionário normal, dicionário assim, o Aurélio, né? Na verdade, você acha a arte com vários entendimentos. Obviamente é um dicionário geral, né? Aí ele fala de capacidade de colocar uma ideia em prática, capacidade de dominar, beleza? De dominar a matéria, dom ou habilidade, sensações, sentimentos que a obra de arte pode suscitar, capacidade criatora do artista ou um conjunto de obras do artista. E por aí vai. Aí tem também, tive que ir para um dicionário especializado. Aí eu procurei e, assim, a origem latina, greco-latina, fala assim, vem do técnico, habilidade no ofício, manual e para as coisas do espírito. Pelo latim, artes, tradução que acrescenta ainda outra palavra grega, areté, aptidão e virtude. Outra coisa que é importante mencionar que esse autor ele tem 14 definições para a arte. São várias visões, usando essas teorias que tem aí de estética e tudo mais. Eu não poderia trazer devido ao tempo que é muito curto, né? Eu queria trazer, tem no trabalho, mas eu queria trazer para cá, mas não deu. O que é importante tirar daí? É que tem gente que vê a arte como o que o artista faz, né, aquele processo ali, que arte está no olho de quem vê, digamos assim, que arte é o objeto de arte. E por aí vai, seguindo as teorias. E aí ele termina assim: apesar de tudo, a arte permanece uma questão aberta, e desta natureza talvez provenha a sua irresistível atração. Moral da história, é que nem a informação. Não adianta pesquisar e querer saber o que é arte, o que é informação, que a gente vai continuar desse jeito. Eu achei bastante, enfim. Espera aí. Opa. É aqui. Decompondo a informação, o conceito de informação em arte, pela teoria do conceito, a Dalberg ela fala no finalzinho já sobre as definições. E aí propõe uma forma de decompor definições, digamos assim. Já no finalzinho ela fala das definições mais complexas, que você pode decompor. E aí, o que acontece? Eu não fiz isso com a Almeida, porque a Almeida não tem uma forma de você quebrar a definição dela. Não é uma definição fechada, como você consegue fazer com o que escreveu a Helena Vânia Pinheiro e a Diana Lima. Aí a gente tem o... Está faltando quanto tempo? Ai, meu Deus do céu. Então, pegando a definição da Helena Vânia, a gente consegue ver o termo que vai ser definido, que ele chama de... que a Dalberg chama de definiendo, e tem um definiens, que seria a definição do termo que está sendo definido. É como uma equação, ela até compara. Eu não sei o nível de familiaridade das pessoas com essa teoria, porque ela é bastante complexa, apesar de ser bem curta.
E aí ela vai decompondo o conceito que ela dá lá na definição. Eu iria ler, mas nem vou, porque vocês vão ler no meu artigo, que vai ser publicado nos anais. Porque senão não vai dar tempo aqui. Aí acontece a mesma coisa com Diana Lima, citada pela Pinheiro. É aquela complementação. O que é informação em arte e o que é informação em arte também. Que vem a conversar com a Almeida. Aí entra a questão da Agenda 2030. Informação em arte é, antes de tudo, uma forma de, como a gente viu no Buckland, de tirar o cidadão da ignorância, né? E quando a gente fala dessa forma, eu fiquei muito feliz de ver o trabalho dele, porque era exatamente isso que a informação em arte faz, né? Você vê as crianças irem até o museu e conseguir ter um certo pensamento crítico, e é o que vem a conversar com a Agenda 2030. Essa informação em arte ser uma forma de incutir no indivíduo o pensamento crítico, atalhando um pouco a conversa da Agenda 2030, que lá no artigo eu consigo falar melhor. Tornar a pessoa competente em informação. A Agenda 2030 ela só traz para a gente a inquietação ainda maior de que é necessário que o bibliotecário e o centro de informação se coloquem à disposição do usuário para torná-lo competente em informação, porque informação em arte é uma das formas de informação que tem essa capacidade, como a gente viu com o trabalho do nosso amigo aqui, que o arte educador é um profissional que deve trabalhar ao lado do bibliotecário a fim de promover essa competência, essa democratização da informação, principalmente a informação em arte, espera aí um pouquinho, que a Ana Mãe Barbosa, que ele também citou, fala assim: por meio da arte, o indivíduo pode desenvolver a capacidade de crítica, ser mais criativo e analisar a realidade em que está inserido, podendo modificá-la a partir desta análise. Saber fazer cálculo é muito importante, mas é muito importante pensar criticamente. E eu acredito que a arte seja exatamente isso. A informação em arte faz com que o indivíduo consiga viver de forma plena, né, como um cidadão. E é exatamente essa a proposta da Agenda 2030. Enfim, se baseando no Buckland, ter acesso à informação em arte é sair da ignorância, é ficar informado. A Agenda 2030 deve ser recebida como algo que venha a colocar os centros de informação em arte e as bibliotecas de maneira proativa, né, que já é algo que a gente tenta fazer quando a gente faz alguma atividade cultural na biblioteca, ou um museu pega uma criança e leva ela até o museu para aprender mais sobre arte. Estou terminando já, viu? Espera aí, um minutinho. Os objetivos da Agenda 2030, eles tornam ainda mais evidente a necessidade de assegurar ao cidadão do século XXI total infraestrutura para o seu desenvolvimento pleno e intelectual. E é o que eu falei. Assim, a gente vai ter uma sociedade mais justa, sustentável e igualitária. O conceito de formação em arte deve ser pensado e estudado. Por quê? Porque, quando a gente pensa em centros de informação em arte, a gente fala da definição de informação em arte, quando, na verdade, nós temos instituições de arte e cultura. Isso me deu uma certa inquietação também. A definição que a gente tem hoje, que gira no meio das bibliotecas que compõem a Redarte e outras que trabalham com arte, que não necessariamente estão na rede, gira em torno sempre do termo informação em arte. Mas e a cultura? A arte não está dentro da cultura? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É sempre aquela coisa, né? Então, a gente precisa estudar essas definições para a gente entender quais são as práticas que estão acontecendo, se desenvolvendo ali. A obra de arte ela tem a ver com forma, assim como a informação, que é exatamente, no passado, tinha a conotação de dar forma à mente. Era algo físico, muitas vezes, era tratado como algo tangível. E aí essa relação forte entre a informação e arte. E
claro, se o indivíduo tem acesso à informação em arte, ele desenvolve pensamento crítico e, obviamente, nós atingiremos os objetivos da Agenda 2030. Que coisa maravilhosa, né, gente? Enfim, é isso. Muito obrigado, Clara. Eu convido a Emily Dantas para vir apresentar seu trabalho, o livro de artista como expressão da informação em arte. Após a apresentação da Emily, a gente abre um espaço para umas 2 perguntas, mais ou menos, e faremos, aí passa o cerimonial para o encerramento, certo? Boa noite, gente, que já são 6 horas. Eu sei que está todo mundo com pressa, então vai ser rapidinho. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque eu sou aluna da graduação ainda, eu estou no último período na Unirio, e para mim é uma honra estar aqui junto com doutorandos, mestrandos, então é muito bom. E o meu TCC é sobre livro de artista. Desde o ano passado eu venho pesquisando e apresentando trabalhos sobre livro de artista. Então, a minha intenção é mostrar como a informação em arte, através do livro de artista, pode servir como motor na biblioteca para desenvolver atividades que fomentem a Agenda 2030. Deixa eu... Aqui, durante os slides, tem algumas citações que são bem importantes, que também estão no artigo, para mostrar como o bibliotecário precisa desse envolvimento com a arte. Não só quando a gente está falando de biblioteca especializada em arte, mas na biblioteca comunitária, na biblioteca escolar, é muito importante ter essa visão cultural. E, nessa citação, o bibliotecário diz que o bibliotecário também deve estar atento para aquelas atividades que melhorem e ampliem a visão de mundo e cultura dos usuários, como atividades que desenvolvam o gosto pela arte, música e outras expressões culturais. Então, é muito importante para a visão crítica e para a formação dos usuários. Diante dessa proposta, no trabalho, a gente faz a conceituação de primeiro, da informação em arte, depois do livro de artista e um pouco sobre a Agenda 2030, para ficar explicado direito como eles se relacionam. E depois eu trouxe alguns exemplos práticos. No slide, no trabalho, tem alguns exemplos, mais alguns exemplos. Primeiro, falando de informação em arte, eu vou ler a definição que a colega do trabalho anterior não teve tempo para ler, que a Helena Vânia Pinheiro diz que informação em arte é o estudo da representação do conteúdo informacional de objetos de arte a partir da sua análise e interpretação. Nesse sentido, a obra de arte é a fonte de informação. E aí eu acho muito importante a gente pensar também nesse processo de análise e interpretação, que está constante, que se relaciona diretamente com o trabalho que a gente vai fazer em cima da arte. Tem que ter um processo de pensar o que pode ser feito e o que vai ser gerado. E a partir do momento que a arte é percebida como informação, que a gente traz esse conceito de informação em arte, ela passa a ser passa a ser objeto de trabalho do bibliotecário. E aí a gente vai pensar como fisicamente, como a gente vai trabalhar com essa formação em arte. E aí que entra o livro de artista. Porque o livro de artista, ele se apodera do nosso objeto de trabalho, do que a gente está acostumado, do códice, todo dia. Então, não se assustem, gente. Esse é um livro do Arthur Barrio, que é um dos artistas que produzem livro de artista mais famosos no Brasil. Ele é luso-brasileiro e ele trabalha muito com carne mesmo. Ele faz muitos trabalhos com materiais em decomposição. E esse é o livro de carne. Ele viveu em épocas ditatoriais, na ditadura do Brasil, na ditadura espanhola, em vários momentos. E ele, presenciando isso, ele fazia muitas obras que retratavam esse sofrimento. Essa obra, o livro de carne, se eu não me engano, já esteve exposto em museus no Rio de Janeiro. E como é que se fazia? A obra ficava exposta e de 3 a 4 dias se trocava as peças de carne, por causa da decomposição. E hoje o que se tem...
E a ideia, como mostra na própria imagem, é que quem esteja entrando em contato com a obra possa folhear o livro e sentir nas fibras e nas ranhuras da carne a informação que está sendo passada. E aqui eu também trouxe uma definição do Philpott, porque, assim como ela falou, a arte é uma coisa muito difícil de definir. E livro de artista é mais ainda. Então, ele faz essa divisão, que é usada por vários autores, como foi usado, no caso, no livro do Paulo Silveira, que diz que livro de artista é o livro em que um artista é o autor. A gente tem muito problema com isso, porque tem livros com gravuras lindas, mas não é livro de artista. É um livro de arte. Existe uma diferença muito tênue entre isso. E ainda tem o livro-objeto. O livro-objeto, muitas vezes, é considerado um livro de artista, e pode ser. Mas ele é escultórico. Ele não é para ser lido. Ele pega o conceito do livro do livro e transforma em algo completamente diferente. Às vezes são caixas, às vezes são materiais bem diferentes. E ele diz que o livro de artista promove o encontro entre a arte e a biblioteconomia através da utilização do livro pela arte, promovendo a transgressão do conceito. Então, é justamente uma ruptura de transgredir contra a forma do livro, contra as regras que a gente já conhece. E por isso se fala muito, tem muitos livros de artistas que têm questões políticas, tem questões sociais envolvidas, porque é uma revolta, é uma forma de transgredir contra o que está acontecendo, como foi o livro de Carne do Arthur Barrio. Aí, falando um pouco da Agenda 2030, para vocês entenderem os exemplos que eu vou dar depois, a gente já explicou muito aqui durante esses 2 dias o que é a Agenda 2030, né? Mas eu escolhi dois ODS para trabalhar, que foram o ODS 4 e o ODS 10, que é assegurar a educação de qualidade e reduzir as desigualdades, que está muito envolvido no nosso trabalho, quando a gente pensa em formar um usuário. Então, em um contexto de formação daquela pessoa, com conceitos de cidadania, e a informação é muito importante para isso. Então, eu até coloquei... O ODS 4 já está bem claro para a gente, né? Mas o 10 eu coloquei aqui explicando uma citação sobre o ODS 10, que diz que até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. E isso tem muito a ver com a ideia da biblioteca para todos, de que todos podem ter acesso à biblioteca, de que todos merecem ter aquele espaço e aquela informação. A gente aprende a lidar com todos os usuários da mesma forma, independente de quem ele seja. Então, para exemplificar, eu trouxe algumas oficinas que acontecem na Biblioteca do Mar, do Museu de Arte do Rio, que tem uma coleção linda sobre livro de artista. E a bibliotecária, a Luísa, junto com a equipe dos estagiários, ela faz oficinas que têm a ver com as atividades que estão acontecendo no museu, e ela utiliza os livros de artista nessas oficinas. Aí diz que o Museu de Arte do Rio possui uma biblioteca com acervo especializado em arte, cultura afro-brasileira, cultura visual, educação, filosofia e história do Rio de Janeiro. Hoje eu estive na biblioteca fazendo uma visita técnica, e esse número não é mais 1.200 livros, são mais de 1.600 obras. É que esse número eu tirei de uma dissertação que foi feita, mas ela já atualizou para mim, que são 1.600. E é uma biblioteca super acessível. Se vocês quiserem visitar a coleção, a Luísa organiza visitas técnicas. É só entrar em contato, que ela leva todo mundo, quem tiver interesse, para ver os livros de artista. Porque o que acontece? Como tem materiais, por exemplo, esse livro de carne, existe um acondicionamento específico. Então, eles ficam na reserva técnica, não ficam no acervo corrente. Ela retira alguns para as oficinas, para trabalho, mas a maior parte da coleção fica na reserva técnica. Então, é possível agendar com ela uma visita em que ela explica tudo, como funciona a coleção. Para a gente que é bibliotecário, mostra como está catalogado, é maravilhoso. Eu fui lá hoje, foi muito bom. E na biblioteca, como eu falei das oficinas, deixa eu ver se dá para... A biblioteca realiza oficinas a partir do questionamento de o que é o livro. E aí ela promove a interação entre os usuários
com as obras de arte com as obras para pensar essa definição. E aí eu trouxe 2 exemplos que são muito legais, que eu infelizmente não consegui as fotos, que eu estava até conversando com ela hoje, e a diretoria do Mar demorou muito a autorizar as fotos. E aí quando eu tive que entregar os slides, já não tinha ainda as fotos. Então eu trouxe fotos da biblioteca e de algumas obras que tem lá. Mas eu trouxe 2 exemplos, que é a oficina que aconteceu no Marque Calô, que Marque Calô é uma programação de férias do Museu de Arte do Rio, onde eles fizeram essa interação com crianças. Colocaram as crianças para pensar o que é o livro de artista e, no final, produziu o seu próprio livro. E também teve a oficina do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E foi muito interessante, porque foi com pessoas com deficiência visual. Então, ela selecionou os livros com maior espaço tátil, que as pessoas iam poder ter muito essa experiência, e fez uma oficina sensível, em que as pessoas com deficiência visual tiveram a experiência de tocar em livros diferentes e perceber formas diferentes e questionar o que era aquilo. Aí eu trouxe a chamada da oficina do Marque Calô, que demonstra bem como é a oficina. Olha, você conhece a nossa biblioteca? Ela tem uma coleção de livros especiais feitos por artistas. Cada um deles é único e tem uma forma diferente. Livros sem palavras, livros de vidro, livros com buracos. Neste curso, vamos conhecer e interagir com algumas destas obras de arte e criar nosso próprio livro de artista com materiais variados. As aulas são recomendadas para pessoas entre 10 e 15 anos de idade. E a Luísa diz que quando fazem esses projetos na biblioteca, parece muita gente, porque a Biblioteca do Mar não pode fazer empréstimo, e é um acervo muito especializado em arte. Então, quem vai mais lá à biblioteca são os pesquisadores. Então, quando tem um evento assim, tem criança, tem idoso, tem muita gente diferente que não pertence àquele espaço, geralmente. Então, é uma inclusão muito legal. E eu tenho um outro exemplo que eu anotei aqui, que eu vi recentemente, que na biblioteca Machado de Assis, eles estão com um curso toda terça-feira de montagem do seu próprio livro. E é uma montagem artesanal também, com pinturas, gravuras. E tem muito a ver com essa ideia do livro de artista, porque nessa oficina você não precisa escrever um livro, você vai montar o seu livro. Então você pode realmente fazer um livro de artista, a partir dos seus conceitos, das suas ideias, montar um livro completamente diferente. Ali são 2 exemplos de livro de artista, um é um carimbo, e esse daqui é de uma produtora de remédios, aí é como se fosse um remedinho e ele tem explicando o que é. São bem interessantes também. E a partir dessas oficinas, a gente consegue perceber que dá para usar a arte em projetos que façam as pessoas pensarem criticamente sobre diversos assuntos. Nessa da inclusão social, ela estava lidando diretamente com pessoas com deficiência. Mas, se você pegar livros de artista feitos na época da ditadura, vai falar muito sobre repressão. Se você pegar, tem livros de artista sobre racismo. É uma área muito sensível. E cada livro representa um sentimento do autor. E você pode aprender através desse sentimento. E é importante também porque a gente desenvolve o pensar crítico do usuário. E esse papel, como eu falei, de expandir para bibliotecas comunitárias e escolares, tem alguns livros de artista que são muito baratos. É porque a gente pensa em livro de artista, a gente pensa naquelas obras únicas e raras, mas aqui na Praça Tiradentes acontece uma feira, acho que é uma vez ao mês, que é uma feira cultural, que também tem editoras independentes. E uma delas, que eu tenho até um livro, é a Fada Inflada, que produz livros de artista. E, assim, 15, 20 reais, que dá para você pegar e depois fazer muito trabalho com aquilo. Dá para desenvolver muitos pensamentos em cima daquilo. E, então, é um tipo de trabalho que a gente sabe que nós não temos muita verba, não temos condição. Mas mesmo a Biblioteca Machado de Assis, ela não tem uma obra de livro de artista na biblioteca. Mas ela está produzindo, junto com os usuários, uma coisa muito semelhante. E, durante esse processo de criação, também surge um pensamento crítico, também surge uma interação entre quem está fazendo o curso. É realmente muito interessante. E aqui eu trouxe uma outra citação que vai se integrar com a conclusão, que diz que, quando se parte do princípio de analisar a arte no contexto da ciência e da informação,
torna-se evidente a compreensão de que a arte é seletiva, pois depende da informação a ser disseminada, como já foi comentado, e do público a quem está recebendo. Este público precisa ser motivado, preparado e incentivado a fazer da arte uma necessidade básica e, finalmente, saciar esta necessidade através da análise informacional da obra estética, função. Então, por isso que eu falei que a análise é muito importante, porque não adianta a gente querer produzir um projeto com arte e não pensar em quem vai ser a pessoa que vai participar desse projeto. A gente tem que pensar e mediar esse processo para que ele entenda qual a necessidade e transforme, construa novos pensamentos a partir daquilo. A gente tem que estar preparado para o nosso usuário também. Ai, foi demais, eu acho. Tem como voltar no último? A gente tem que estar preparado para... Se eu for para cá? O último. Isso. Nossa, eu tinha pulado muito. Esse, obrigada. A gente tem que estar preparado para desenvolver esse tipo de projeto. E até quando perguntaram mais cedo como fazer isso na prática, eu acho, pessoalmente, que os projetos são uma forma de fazer a Agenda 2030 acontecer no dia a dia do usuário. É muito importante, claro, a gente pensar a questão de patrimônio, de preservação, de como a gente está fazendo o nosso trabalho técnico, mas é muito importante pensar em como passar essa situação para o usuário, que é a nossa ponta final, que é quem vai falar realmente se a biblioteca é boa ou não, como é que a gente está agindo. A gente trabalha em função deles. Então, eu gostaria de destacar isso, e também, que eu coloquei aqui no final, que as mudanças da Agenda 2030, que as mudanças que a Agenda 2030 pretende alcançar, só serão possíveis mediante o comprometimento dos países que fazem parte da ONU de agir em conjunto para um bem maior. E na biblioteca não é diferente. Ninguém faz nada sozinho na biblioteca. Nós somos uma equipe. Assim como existem as equipes das bibliotecas, como existe a Redarte, como existe a FEBAB, a gente não faz nada sozinho. Então, esse evento é importante para isso também, para a gente coordenar as ideias, pensar junto e mudar as coisas, mover as atitudes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essas oficinas do mar são coisas que podem se expandir para outras bibliotecas, mesmo com outro tipo de material. E é muito importante estar fazendo esse tipo de trabalho, não só para a Agenda 2030, mas para o nosso dia a dia. Obrigada. Parabéns. É muito bom ver uma aluna assim, né, motivada, cheia de ideias, para ver o futuro ali, né? Muito bom. É muito bom. Bem, então nós encerramos o grupo, né, dos trabalhos da tarde. Eu abriria agora para alguma pergunta, algum comentário que alguém gostaria de fazer. Relembrando, tivemos a obra sobre a arte indígena da Berta Ribeiro, apresentada pelo Rodrigo. Tivemos a coleção, o conceito de coleção local, muito bem apresentado pelo Carlos, uma metodologia muito interessante. O trabalho da Clara Freire, conceitual, quer dizer, uma busca conceitual de arte e informação, muito bom para refletir. E agora o da Emily. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Caiu um lenço. Vocês querem vir para a mesa, por favor, os 4 autores? Carlos, Rodrigo. O Rodrigo está com dificuldade, mas pode perguntar. Eu quero parabenizar todos e todas, né? Mas a minha questão, minha colocação é sobre o livro de artista, né? Eu trabalho no Museu Nacional de Belas Artes, e recebemos uma doação de livro de artista do antigo diretor Paulo Reckenhoff, que por acaso foi diretor também lá no MAR. Né? Mas ele recomendou que fosse destinado à coleção museológica e não à coleção bibliográfica. Então, ele não está guardado na biblioteca. Então, tem uma questão que o acervo fica escondido, né? Então, ninguém sabe que existe um acervo de livro de artista lá na casa.
parece que em torno, me falaram, assim, não tenho uma ideia exata, mas só tem 10 catalogados processados no momento, mas tem muito mais, o número é muito maior, né? Eu cheguei a olhar junto com o museólogo, né? Fiquei encantada com o acervo que tem lá, mas, infelizmente, tentei trazer para o universo da biblioteca, mas os museólogos disseram que foi recomendação do Reckenhoff e está lá. E outra coisa, na tentativa, até na Semana de Primavera de Museus do ano passado, eu coloquei, né, vamos fazer uma oficina sobre livro de artista. Né? Inclusive, chamei o Wallace, que fez também uma atividade, uma oficina lá no mar, e por acaso mudou, a diretora disse que vamos fazer livro de memórias, porque tem a ver com memórias, enfim, mas ele conseguiu fazer. Né? Ainda não consegui sensibilizar, né, a questão lá dessa questão do livro de artista. E outra coisa, e também, não sei se você sabe, tem livro de artista no CCBB, né? E que, bom, eu não sei, acho que lá não fazem oficina como vocês fazem. E a questão é poderia se fazer, de repente, uma proposta, né? Fazer uma exposição, né? Unindo todos essas peças, que eu acho que é importante, né? O do museu está realmente muito escondido. É uma pena. Na verdade, eu não faço parte da equipe do Mar, não. Eu sei. Mesmo. Mas muito estranho isso, porque o Paulo doou para a biblioteca. Sim, eu sei, do Mar, eu foi sei. justamente para a biblioteca. Mas eu vejo muito em exposições, mas nunca recentemente não teve nenhuma exposição sobre livro de artista. No CCBB teve a última que foi sobre construções sensíveis, acho, e teve alguns livros de artistas que foram expostos. Sim. E eu acho que existe essa dificuldade. E o problema disso, por exemplo, estar guardado lá sem ser catalogado nem nada, é que o tratamento é diferenciado. Se uma obra está na biblioteca e está no museu, vai ser completamente diferente. Então, de repente, o Paulo tem até escolhido essa ficar para a museologia, porque a outra parte já está para a biblioteca. Mas é bem complicado. Se você mesmo continue tentando que eles façam alguma coisa, mesmo que seja para a museologia, porque é um material muito delicado. Não pode ficar exposto de qualquer jeito, tem que ser catalogado. E não tão escondido, né? Uhum. Não tem escondido, Mary. Não está não está, como é que diz? Divulgado. Uhum. Né? Não, mas o ideal é que, no mínimo, participe das exposições, seja sempre incluído. Na verdade, o catálogo da museologia é integrado na biblioteca? Lá no... Não. Porque o catálogo da museologia poderia fazer uma remissiva. Sim. Uma remissiva, talvez. Né? O do Mário, eu estive falando hoje com a Luísa, o catálogo não tem ainda online, né? Mas quando você vai pesquisar lá dentro, da biblioteca, museologia e arquivo são todos integrados. Lá é Pérgamo. Não está online. Não, tá, os livros de artista ainda não estão. Eu acho que é importante ressaltar que a definição do que seja um livro de artista não está claro. Não está claro. Do meu ponto de vista, que eu sou hoje, sou uma especialista, o livro de artista não tem nada a ver com o livro bibliográfico. Do meu ponto de vista. Então, ele estar numa biblioteca, a meu ver, não é fundamental. De maneira alguma. Ele pode estar até numa biblioteca. Quer dizer, o que eu vejo que é assim, agora mesmo vai ter um seminário em São Paulo só para tentar definir o que seja livro de artista. Então, esse é um conceito ainda que não está definido bem e, do meu ponto de vista, está muito mais para o objeto de arte do que sobre arte, para estar numa biblioteca. Então, é só isso. Não está claro. Não está claro nem para o Paulo, nem para... Entendeu? É uma coisa que não está ainda muito no ar. E, na verdade, tanto faz se está no museu, se está na biblioteca, o importante é que, se vocês lá têm essa coleção, que divulguem ela. Então, que o pessoal de museu divulgue essa coleção. Não, entendeu? Tá aí uma sugestão para a Redarte ano que vem. Promover uma exposição de livros com esse perfil, livros de arte.
não é? Os livros de artistas, às vezes, eles são São publicados únicos. e tem tiragem. Tem Nem livro de todos artista são que tem únicos. ISBN. Nem todos são únicos. Então, esses que têm tiragem, eles ficam comigo na biblioteca. E os que são obras de arte, que são, quer dizer, considerados assim, né? Eles vão para a museologia. Tunga é muito famoso. Então, aí a gente meio que divide essa coleção de livros de artista, exatamente por esse conceito ser muito amplo. Existe hoje uma editora, que não sei se vocês conhecem, que é a Lote 42, que ela é especializada em fazer livros que mexem com a forma do livro. Eu tenho um que o livro são vários cartões postais no envelopezinho mesmo, e é um livro. Ele vem com um folheto no meio com ISBN, ficha catalográfica. Então, eu acho que esse problema de definição e de não apropriação do bibliotecário vem da falta de trabalhos por parte do bibliotecário que falem disso. Eu acho que tem alguns que competem completamente a biblioteconomia. Mas, por exemplo, quando eu vou pesquisar, eu só encontro... A maioria dos trabalhos são do pessoal de artes visuais. Entendeu? Então, acho que falta, no caso, é apropriação. Não é que não seja nosso, é nosso. A gente pode trabalhar com isso. Mas ainda o partido bibliotecário falar disso ainda está começando. Tem a tese de mestrado da Andréia, que era bibliotecária do Mar, quando se recebeu a coleção. Mas eu acho que ainda falta mais. E eu acho que isso que me instiga também a pesquisar sobre isso. Pode-se falar muito sobre isso ainda no âmbito da biblioteconomia. E a gente pode trabalhar muito isso em projeto. Então, é importante para a museologia, mas é importante para a gente também. Bem, gente, dá o adiantado da hora. Vamos encerrar esse módulo, passar a palavra ao cerimonial. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos a doutora Paula Mello por mediar esse debate, a apresentação dos trabalhos, e convidamos agora para encerrar o evento a presidente da Redarte, doutora Denise Batista, por favor. Sim. Bom, gente, o Carlos foi ver se o Antônio Maura já chegou, que é o presidente do diretor do Instituto Cervantes. Eu encerro, então, agradecendo a todos a presença, agradecendo os colegas que trabalharam muito para que esse evento acontecesse, para que nós tivéssemos a presidente da IFLA aqui, né, com a gente. Foi assim, uma riqueza muito grande esse seminário. Eu tenho certeza que esse seminário vai ser um marco da história da Redarte, na história até mesmo da biblioteconomia aqui do Rio de Janeiro. E eu espero que, a partir desse evento, nós possamos fazer outros eventos que possa nos fazer entender um pouquinho mais o que é a Agenda 2030, né? Que a gente está vendo que não tem divulgação sobre isso. E a gente precisa divulgar, precisa de fazer esses objetivos encontrarem eco na sociedade, encontrarem eco entre nós, bibliotecários. Então, o que eu posso fazer agora, realmente, está muito adiantada a hora, é agradecer a todos vocês e desejar que, nos próximos eventos, nós possamos contar com a presença de vocês. Agradecer a Helena, né, que está sempre com a gente, que é a nossa fundadora. A sua presença assim, nos incentiva, nos conforta. Agradecer a Gilda e Jane também, que já estão na caminhada há muito tempo, né? São dos grupos, né? E agradecer também o pessoal mais jovem que está aqui também, que incentiva a gente, as pessoas que vieram de outras cidades. Eu estou muito agradecida, a Francisca, as meninas de Londrina e de Florianópolis, e outras meninas também que vieram de longe, de São Paulo. Gente, olha, esse seminário foi uma riqueza, e todos nós somos responsáveis, né, pelo sucesso do seminário. Todos vocês são os responsáveis pelo sucesso do seminário. Muito obrigada a todos. Boa noite, que todos voltem bem. Ó, para terminar mesmo, legal a foto, tá?